Oi, esse vídeo é para você que está angustiado, que quer mudar a sua vida, mudar o rumo da sua carreira, mas você não sabe como. Eu quero saber se você já preparou a sua mentalidade, se você fortaleceu a mentalidade para encarar os desafios que vem por aí com essa mudança. Já fez isso? Esse vídeo é para você. Olá, pessoal. Esse é o terceiro vídeo de uma série de 5, onde eu tô falando sobre transição de carreira e contando um pouco sobre o que aconteceu na minha vida e com algumas outras pessoas que eu tenho acompanhado aí na transição, tá, de carreira. E este é o terceiro vídeo que fala sobre como se preparar mentalmente, alguns desafios que vêm por aí. O primeiro vídeo eu falei o que é que te dá o clique inicial para você querer mudar. O segundo vídeo eu falei sobre preparação técnica e financeira que você precisa ter antes de fazer toda a sua mudança. E hoje a gente vai falar sobre mentalidade. São diversos desafios. Vou tentar resumir aqui os mais importantes. Eu separei aqui 3 diferentes tópicos que influenciaram na minha vida e é o que eu vejo mais acontecendo, mas podem ocorrer outros com vocês, ok? O primeiro é sobre o julgamento e a cobrança das pessoas. Este talvez seja o mais desafiador inicialmente, porque as pessoas vão começar a te cobrar, as pessoas vão perguntar sobre dinheiro. Se você convive ou tem alguma relação financeira com essas pessoas, elas vão te cobrar também, né? O que pode acontecer, o que pode me afetar, as pessoas pensam nelas, né? Em geral, e digo na maioria das vezes, a intenção é sempre boa nessa pergunta. As pessoas querem o nosso bem, a gente sabe disso. Só que ninguém tá passando na nossa pele, ninguém sabe o que a gente vive, ninguém sabe o que a gente sente lá dentro do coração e o por que razão a gente quer fazer essa mudança, não é verdade? Só eu sabia o que eu tava sentindo quando eu quis tomar uma decisão que um ano antes eu nem imaginava que eu tomaria. Então, as pessoas cobram, os familiares cobram, os amigos cobram, anos depois eles continuam cobrando. Então, você tem que estar firme, firme na sua decisão. Porque se você não estiver firme, você vai ratear, você vai dar uma bambeada. E talvez você se questione, você duvide do que você mesmo tomou uma decisão. E não foi de um dia para o outro que você decidiu. Então, esteja firme na sua decisão, saiba o que você quer para você antes de fazer qualquer transição e esteja preparado para todos esses questionamentos que virão. E tem uma outra coisa muito importante. Algumas pessoas merecem e você quer dar a resposta. Você quer conversar sobre o assunto. Outras pessoas te cobram e as pessoas não têm nada a ver com a sua vida. São pessoas mais distantes ou pessoas que você não quer dar uma satisfação. Então, esteja também firme nessa posição de não se desgastar com pessoas que você não precisa ou não quer, não vê motivo para ficar se explicando. O que você precisa fazer é tentar despistar de alguma maneira. Eu criei uma piadinha sobre a minha situação e cada um sabe uma maneira de agir, né? Eu sou mais assim, brincalhona e tal, então eu gosto, eu resolvi fazer essa piadinha. Mas cada um tem a sua maneira de ser. E não fique bravo com as pessoas, tá? As pessoas querem o seu bem. As pessoas cobram achando que estão nos ajudando. Às vezes estão, é bom refletir sobre os olhos de outra pessoa, mas não necessariamente é o que você precisa, se você já tá certo do que você quer para a sua vida. Ainda falando de mentalidade, vamos para o segundo tópico que eu acho muito relevante. Embora a gente já tenha falado disso no vídeo anterior, eu faço questão de falar nesse momento, a parte financeira mexe muito com a cabeça das pessoas. Então, se você fez aquela preparação bem feita, aquele planejamento que a gente conversou no vídeo anterior, você vai estar mais seguro para quando vier a fraqueza e quando vier o medo de que alguma coisa dê errado. E o terceiro fator relacionado à mentalidade tem a ver com manter-se firme, manter-se focado para não desistir. Aqui eu vou dar 2 dicas,
tá? E depois eu conto o que aconteceu comigo, mas eu vou dar 2 dicas para vocês que são essenciais. Em todo o processo de coaching isso aparece. Então, a primeira é a seguinte: por que você decidiu mudar? Qual foi a razão? Quando você começou a pensar lá atrás sobre por que eu vou fazer essa mudança, você tinha uma razão forte. Eram valores. Talvez o seu trabalho não atendia mais os seus valores. Então, seja qual for o seu motivo, a sua razão, qual foi o propósito de tudo isso, dessa mudança, você tem que estar forte nele. Lembrar dele todos os dias. Escreve num post-it, coloca ali, ó, na parede. Eu tenho alguns post-its aqui atrás. Para você não esquecer. Não esquece por que você tá ali, sabe? Porque um dia a gente acorda um pouco mais desanimado e a gente fraqueja, a gente esquece. Então essa é a primeira dica. Em segundo lugar, e a segunda dica, nesse quesito, manter-se focalizado, forte, seguro no que você quer, é saber qual é a sua intenção futura. O propósito é aquilo que vem lá do passado. O que fez eu chegar aqui tomando essa decisão, né? Por que é importante? Geralmente tem a ver com estruturas que já foram criadas no passado. Agora a gente vai falar do futuro. Qual é a minha intenção com esse trabalho? Qual é a minha intenção pessoal? Se você acorda todos os dias pela manhã com essa intenção positiva, lembrando por que você está acordando mais cedo ou mais tarde, por que você decidiu fazer essa mudança, essa intenção, toda vez que você fortalece ela na sua mente, ela te ajuda demais. Ela te ajuda demais a você saber por que você está ali. E aí, quando der aquela fraquejada, aquela... ai, não vai dar certo, alguém te criticando, a parte financeira, quando tudo acontecer e você lembrar da sua intenção e do seu propósito, você consegue seguir adiante. Deixa eu contar o que aconteceu comigo para vocês. Com relação àquele primeiro item que era sobre julgamento de pessoas, eu fui bastante cobrada por pessoas próximas a mim. Algumas pessoas com algumas piadinhas, algumas pessoas com uma cobrança um pouco mais incisiva, mas e se não der certo, e se... Enfim, eu tava certa no meu propósito. E como eu já contei, eu criei uma piadinha ali e dependendo da pessoa, se não era a minha intenção ficar discutindo a minha vida e minhas decisões com ela, eu simplesmente falava aquela piadinha, quando eu fazia tal coisa, eu não tinha tanta alegria e no coração quanto quando eu termino um processo de coaching e vejo as pessoas super felizes e tal. Enfim, essa foi a piadinha, contando por cima aqui para vocês, que eu criei. Foi uma maneira que eu criei de me livrar de pessoas que não preciso da satisfação da minha vida, certo? Com relação à parte financeira, várias vezes eu tive um receio de que a reserva terminasse, que algo acontecesse. Diversos desafios aconteceram no meio do caminho, familiares doentes, muito dinheiro gasto com outras coisas que não estavam no planejamento, e isso acontece, por isso que seu planejamento tem que ser bem feito. Enfim, foi tudo dando certo, mesmo quando sai fora do planejamento, tá dentro do planejamento, que é aquela sobra que você tem que deixar, né, no seu planejamento financeiro. Com relação a ter foco ou não, eu perdi foco algumas vezes. Na verdade, como eu estava começando um negócio novo, e não é simples você se divulgar, você nesse negócio, né, de mentoria, de coaching, porque não é só sobre carreira, né, que eu falo. Afinal de contas, a pessoa, ela é uma pessoa, a mesma pessoa no trabalho e na vida pessoal. Então, os assuntos se entrelaçam. Então, quando a gente fala, vamos fazer uma mentoria de carreira, na verdade, a gente vai passar por muitos assuntos familiares, por saúde, por espiritualidade, porque a pessoa é uma só. Então, às vezes, é uma falta de exercício físico que está deixando a pessoa sem energia e por isso ela não anda, por isso ela procrastina, depende, não é? Então, eu passei por isso em diversos momentos.
Já são quase 4 anos que eu tô agora, nesse momento, hoje, assim, junho de 2021. Então, já passei por diversas fases aí nesses quase 4 anos que eu tô nessa carreira solo, mas toda vez que a gente acorda e pensa na nossa intenção e se conecta com a nossa espiritualidade, cada um acredita no que quiser, mas eu me lembro por que eu decidi fazer isso, que tipo de ação me dá felicidade. E aí é o que eu faço. Eu acordo, eu medito, eu converso com Deus, eu penso nas minhas intenções para aquele dia, para aquele mês, para minha vida. E aí eu tenho um pouco mais de força. E se acontece alguma coisa durante o dia, se durante o dia me dá uma fraqueza, eu faço isso de novo. E faço quantas vezes forem necessárias. E faço toda vez que eu achar que é necessário. Eu sou uma pessoa muito ligada à natureza. Eu gosto muito de olhar o pôr do sol. Quem me segue aí no Instagram sabe, eu ponho diversas fotos de pôr do sol aqui da minha varanda. Eu moro num lugar muito alto. Então, se eu tiver mais ou menos, eu saio ali 5h30 da tarde e pronto. Passa tudo. Porque é uma beleza infinita, o pôr do sol. Bom, enfim, é isso. Eu estou aqui para ajudar vocês sempre que precisarem. Qualquer coisa, tem meu WhatsApp nos meus links. Podem falar comigo por direct. Eu estou à disposição para ajudar. Às vezes é mais simples do que você imagina. E esse é meu lema, eu quero descomplicar a vida. Ter uma vida equilibrada e descomplicada. Nada de muita enrolação, tá bom?